Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um webinar da Team One. Só um minuto, o pessoal entrando na sala e a gente já inicia nosso conteúdo desta noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela participação. Deixa eu ver se o chat está liberado. Às vezes o chat Sim, inicia e a liberado. gente... Obrigada, Cá. Tudo bem, Mônica, Luciana? Já estou vendo vocês aí. Obrigada. Obrigadão aí pela audiência e por estarem conosco aí mais uma noite. Hoje a gente traz para vocês aqui no nosso webinar da Team One um assunto um pouco diferente. Eu vou só passar a rodar o nosso vídeo de introdução e a gente já inicia o nosso conteúdo. Olá, meu nome é Maurício Casa e eu venho apresentar para vocês a Team One, empresa pioneira na educação de alinhadores ortodônticos. Ela nasceu com o propósito de desenvolver a odontologia de excelência baseada em seu conteúdo de alta qualidade e acessível, para que o doutor ascenda substancialmente na sua curva de aprendizagem. Nosso portfólio de educação aqui na Team One tem o foco no dentista digital. Há diversos cursos online e presenciais sobre alinhadores Invisalign e Selfie, também cursos sobre gestão estratégica de clínicas odontológicas e também assuntos correlatos à ortodontia, como fluxo digital restaurador e análise do sorriso. Além disso, há diversas modalidades de consultorias clínicas, que você pode usar para planejamentos ortodônticos ou para planejamentos reabilitadores. Acesse nosso site para conhecer as diversas opções de serviços que a Team One disponibiliza para você. Boa noite, sejam bem-vindos hoje ao nosso webinar dessa noite. Obrigada a todos pela participação. Obrigada também, Marcelo, que está aí ao vivo, pelo aceite. Boa Deixa eu noite, já... boa noite. Tudo Também bem, agradeço o Marcelo? convite, Elaine, tudo jóia. Boa noite a todos. Obrigada, Marcelo. Eu vou apresentar para vocês já já o Marcelo, mas é só lembrando vocês que sempre o nosso webinar fica ali na nossa página do Instagram e quem ainda não está na nossa mala direta, não recebe as notificações dos nossos webinars semanais, pode contatar a Camila, que a Camila consegue inserir vocês para receber os lembretes, tá? Hoje o nosso webinar tem um assunto um pouquinho diferente. Nosso webinar a gente vai falar sobre as formas de cobrança e o controle tributário dos tratamentos ortodônticos com alinhadores Invisalign e Selfie. A nossa temática do webinar na terça, eu sempre abordo com vocês questões clínicas, né, das duas marcas de alinhadores que nós utilizamos, que nós fazemos a educação aqui na Team One, e hoje eu resolvi trazer um assunto um pouco diferente, que é uma questão sobre a parte tributária, né, então falar aí de impostos, um pouquinho de pincelar formas de cobrança e precificação. E para isso eu chamei hoje o Marcelo para nos ajudar, que ele é muito mais do que um expert, gestor, mentor, a gente vai apresentar ele daqui a pouquinho. Meu nome é Elaine Takehara, eu sou ortodontista, é um prazer estar com vocês. Além dessa parte que a gente trabalha com a educação na Team One, eu também mantenho o meu consultório, atendo os meus pacientes, e daí eu acho que veio a nossa vontade de compartilhar um pouco e trazer os assuntos de interesse, né, que são legais não só para a gente melhorar a nossa curva de aprendizagem técnica, mas também a questão de gestão, precificação e controle tributário. E eu apresento para vocês quem vai estar conosco hoje, que é o Marcelo Pareto. O Marcelo, ele é engenheiro, empresário, sócio de clínica, marido de dentista, não, tem que colocar marido da Rê, pai do Henrico, pai da Bela e fundador do Pô, Ctrl F. Você tem que colocar o currículo todo, Marcelo. Tem E muita coisa aí, né? Isso aí. É muito legal. E com toda a experiência dele de gestão financeira e tributária da empresa, ele é mentor e especialista em organização financeira e planejamento tributário para o dentista, com uma linguagem, uma metodologia simples e eficiente
que é a proposta também de apresentar hoje para vocês. Então, eu vou roubar alguns minutos da aula do Marcelo agora no início, só para passar para vocês uma teoria básica, assim, situar vocês no mercado das diferenças entre as formas de cobrança dos alinhadores Selfie e Invisalign, que eu acho importante a gente entender que existe uma diferença entre eles, e depois o Marcelo vai explicar um pouquinho disso dentro do controle tributário, que é a expertise dele, e dar umas dicas para a gente se organizar melhor aí todo nesse assunto, certo, Marcelo? Perfeito. Eu vou apresentar uma parte pequena aqui, um contexto, e esse webinar é um webinar especial, é um webinar muito interativo, a gente quer que vocês participem. Então, por favor, deixem as dúvidas no chat, quem prefere fazer as perguntas fechadas lá no Q&A, também fiquem à vontade, porque tanto a gente trouxe um especialista em controle tributário hoje para nos ajudar a esclarecer todas essas nossas questões. Tá? Quando a gente fala de formas de cobrança, né, qual que foi o intuito da gente trazer esse tema aqui? Hoje nós temos formas de cobrar diferente, não só da empresa para o dentista, mas também nós temos uma forma diferente de cobrar do dentista para o paciente, tá? São formas de cobrança diferentes. E é isso que nós vamos expor um pouquinho nesse nosso ponto. Relembrando sempre para vocês, né, quando a gente fala em precificação, a gente fala muito, tem uma parceria muito legal com a Fosforilar, que a gente já fez também diversos eventos, e eu vou aqui parafrasear a Paula e colar até alguns slides que ela já deu para nós em aula, fazendo um fundo para esse nosso webinar de hoje com o Marcelo, que é a questão da precificação, né? Lembrar vocês que precificação, ela depende de muitos itens, não só avaliando o mercado, como o seu próprio modelo de negócio, a sua capacidade de entrega, entender a singularidade, o valor percebido do seu serviço, qual o seu público-alvo, sua expectativa de preço, custos e as despesas, os impostos e essa margem de lucro que a gente considera ganhar aí em cada um dos nossos tratamentos, tá? Então, a composição da precificação, quando a gente monta um preço, a gente tem que entender que nós temos muito custos envolvidos. Não é o foco de hoje falar sobre isso, mas tem pontos, aspectos muito peculiares que a gente tem visto surgir no mercado, algumas diferenças que nós achamos importante hoje salientar para vocês. Que primeiro é a forma, né, dependendo do alinhador, do produto que você compra, esses preços e o impacto disso dentro da nossa parte financeira. E segundo, os impostos aí, que é o que o Marcelo também vai nos ajudar. Então, quando a gente fala das formas de cobrança da empresa para o doutor, né? Hoje, a maioria das empresas tem um modelo de cobrar do doutor em pacotes. Então, nós compramos tratamentos para os nossos pacientes, né, das empresas em pacotes de pares de alinhadores, 7, 14, incluindo fases adicionais, refinamentos, 24, 26, 30, 50 alinhadores, tratamentos para 2 anos, tratamentos ilimitados. Então, há diversas maneiras que hoje as empresas trabalham com a venda dos tratamentos em pacotes para o doutor, tá? E existe uma diferença também hoje que a Selfie, ela cobra não em pacotes, mas ela cobra do doutor por alinhador. Então, o preço, ele vai fechar por alinhador. Isso tudo, obviamente, vai depender de cada tratamento. Então, cada tratamento, ele tem um preço diferente, porque cada paciente tem um plano com um número de alinhadores. Se a cobrança ela é feita em pacote, ela entra num geral. Se a cobrança é feita por alinhadores, você tem uma precificação diferente para cada caso. E isso parece interessante, né? Mas gera muitas dúvidas também nos dentistas, que é um assunto que nós já debatemos bastante, não só no webinar da Paula, mas também um do Daniel. Quem não teve a oportunidade de assistir, ele está lá na nossa plataforma, no replay. Então, é um webinar muito legal também para a gente rever. E lembrar que quando você paga por alinhador, a gente pode fazer certas opções, como, por exemplo, não ter alinhadores passivos para todos os alinhadores do outro arco, então isso pode
reduzir também, impactar numa redução de custos do seu tratamento, né? A gente pode também fazer as trocas que nós fazemos dos alinhadores, eles vão variar no número de alinhadores que você consome. A Selfie cobra por trimestre, né? Então, se você trocar a cada 14 dias, você vai usar por trimestre 6 pares de alinhadores. Se você trocar a cada 10, você usa 9. Se você trocar a cada 12, a cada 7, você usa 12 pares e assim por diante. Então, essa forma de cobrar, a empresa cobrar do dentista também impacta diretamente aí na nossa lucratividade e precificação. Tá? Quando a gente pensa no pagamento por alinhadores, que é o modelo selfie ou pacotes, que eu acredito que seja a maioria hoje das empresas do mercado, não só Invisalign, mas quando a gente pensa ClearCorrect, até acredito que ClickAligner, OrthoCompass, todas as empresas que vendem pacotes, né, tem diferenças que eles apresentam isso para nós profissionais, e a gente tem que fazer uma avaliação. Por exemplo, quando nós temos as questões dos riscos, se o paciente ele tem uma questão de inadimplência ou abandono no tratamento, se você comprou um pacote, você tem a obrigatoriedade de quitar o custo desse pacote para a empresa. Se você pagou por alinhadores, a qualquer momento também você pode interromper esse tratamento, essa fabricação, e isso não vai onerar que você pague alinhadores que você ainda não utilizou. Outra questão é a composição do preço, né? Quando nós temos ali a questão do você vai compor o preço, a gente viu ali no slide que você tem que considerar a sua margem de lucro e os custos que você tem relativos também à sua prática clínica, né? Então também isso impacta, porque você pode ter um valor, se um pacote for para determinado tratamento for mais barato do que você ficar pagando por alinhadores, você também vai estar com impacto na sua composição do preço. Outra questão é o parcelamento do tratamento. Tá? Então, se você tem a possibilidade de fazer a compra do pacote com um bom parcelamento, né? Aquele pacote que é um valor, um montante maior de início que você teria que pagar para a empresa, pode não impactar na sua receita. Entretanto, se você não tem condição de fazer um parcelamento desse custo do tratamento pacote, isso também pode comprometer muitas vezes o parcelamento que você faz ao paciente, né? Porque se você é obrigado a pagar aquele pacote à vista no começo, em 2 vezes, em 3 vezes, seja lá como for, nós não conseguimos também ficar subsidiando esse tratamento para o paciente às custas do capital da própria clínica. Então, isso também influencia. E a outra questão que eu penso é a duração do tratamento. Casos muito longos, né, ou que você tenha dúvida do perfil do seu cliente, da colaboração, né? Se você ficar pagando por alinhador, pode se tornar um pouco arriscado. Então, volta na questão do risco, dependendo também da sua duração do tratamento e do perfil do seu cliente. Tá? Então, esses pontos que nós falamos do pagamento por alinhador ou a compra do pacote da empresa influenciam no seu fluxo de caixa. Então, é algo que a gente tem que ver. Se você pode comprar parcelado e receber mais à vista, você antecipa o seu custo, o seu lucro, né? Agora, se você está ao contrário, comprando da empresa sem parcelamento e é obrigado a parcelar para o seu cliente, você está tendo um baita de um prejuízo. É preciso observar essas formas de cobrança e adequar isso ao seu modelo de negócio, para que você não tenha prejuízo. Obviamente que o lucro antecipado é bom, mas nunca o prejuízo, tá? Então, dentro aí dessa questão das formas de cobrança da empresa para o doutor, essas seriam as diferenças básicas que nós enxergamos. Eu vou abrir o chat, porque eu estou vendo se tem alguma pergunta aqui, alguma dúvida. Por enquanto, não temos nada. Bom, e a outra questão que a gente tem que explorar também é a forma de cobrança do doutor para o paciente, né? Então, existe uma forma que a empresa cobra do doutor e existe uma forma que o doutor cobra para o paciente. O doutor cobra para o paciente, ele pode cobrar o tratamento fechado, ele pode cobrar o tratamento inicial mais consultas, ele pode cobrar o tratamento inicial mais mensalidades já pré-acordadas em 12, 18, 24 antes com o paciente, tá? Ou durante no período da duração do tratamento, tá? Então, quando a gente fala do tratamento fechado com um prazo, né? Porque a gente não pode fazer indefinidamente.
É um grande risco quando você cobra fechado e você deixa o tratamento sem prazo aí por 5 anos ilimitados. Isso aí é um baita risco para o profissional, porque o paciente também pode, né, faltar com o engajamento no seu tratamento. Então, se o tratamento é fechado, mas tem um prazo, a gente pode criar pacotes por nível de dificuldade. Essa seria uma forma interessante. Então, casos que você entende tem uma complexidade mínima, média ou casos complexos. Você pode ter 3 tratamentos, 3 preços fechados aí, tá? E aí você precisa também prever isso dentro das consultas que não tem troca de alinhadores, né? E o pagamento total desse pacote também que você cobra o seu tratamento, ele pode ser à vista ou parcelado de acordo com a duração ou nível de dificuldade do seu tratamento. Outra maneira que se faz é uma cobrança de tratamento mais consultas. O que é muito complexo dessa forma, eu entendo, que você não tem argumentos contra faltas e desmarcações. Por exemplo, se você vai cobrar um valor inicial e depois fica cobrando as consultas, o paciente ele vai pedir para enviar alinhador, ele vai faltar, vai remarcar quando ele estiver apertado. Primeiro trimestre ele não aparece porque tem que pagar IPTU, IPVA e as férias, o cartão de crédito. Então, a gente começa a ficar muito na mão do cliente, e aí isso para o consultório desbalanceia demais, né, o nosso caixa. Então, também, algo muito, quem faz dessa forma tem que tomar muito cuidado para não levar aí um grande prejuízo. Tá? E tratamento mais mensalidades, que pode ser uma forma interessante quando a gente trabalha, por exemplo, com o selfie, que tem um custo de alinhadores por mês, que o Marcelo vai apresentar um fluxo ali, né, desses custos para vocês entenderem. Pode ser interessante, porque você tem a cobrança de um valor inicial e as mensalidades que vão estar, pelo menos, cobrindo os seus serviços. Então, o valor inicial, ele pode estar considerando que ele cobre os alinhadores, ou você pode considerar que esse valor inicial que você cobre o tratamento é o seu lucro antecipado. E aquelas mensalidades até o tratamento terminar, ela obrigatoriamente teria que cobrir esses custos de alinhadores e outras despesas. Tá? Então, quando nós falamos, né, quando a gente falou um preço e muitos custos, é tudo isso que nós temos que ter em mente, né? Primeiro você precifica, tem ali uma composição daquele preço, e também o que vai mudar muito se o seu negócio no final vai estar com balanço positivo ou negativo, né? É a forma que você é cobrado da empresa e a forma como você cobra do seu paciente. Então tem que fazer aí um alinhamento dessas questões. Tá? Eu tinha pedido para a Paula estar conosco hoje, Marcelo, mas ela tinha um compromisso, então eu acabei falando essa parte que seria até um conteúdo que ela sempre representa conosco, para introduzir o Uhum. seu assunto, que é aí falar bastante sobre a questão dos alinhadores e a controle tributário. Aham. Que bacana. Pena ela não estar junto realmente, né? E aqui você falou, né? É muito importante, né? Os doutores terem em mente a precificação, né? Dentro de, de todo o resultado, né? Para que o resultado apareça, na verdade, ele tem que ter a precificação. Eu falo, né? Quando chega o boleto, qualquer ele que seja, né? Seja o seu salário. Você precisa ter dinheiro, recurso para pegar a sua, né, ter a sua participação dentro do negócio. Chega o boleto do fornecedor, você precisa ter dinheiro. Chega a folha de pagamento do funcionário, precisa ter dinheiro. Chega o imposto, a guia do imposto, tem que ter o dinheiro. E tudo isso está dentro da precificação, realmente. Então, a precificação é uma aula muito interessante. Pena que a Paula não está aqui, né? Ela ia falar mas a gente fala, a gente quer deixar claro, né, e da importância da precificação. E para a gente chegar em precificação, a gente vai falar no que a gente tem que fazer antes também, para a gente ter, né, as informações na mão para a gente poder levar para a precificação. E é isso aí. Então, vamos lá. Eu continuo daqui agora. E aí, como é que você quer fazer, Elaine?
Pode seguir, se você quiser compartilhar sua tela. Eu vou deixar, assim, eu passei por alto nessa parte, mas eu vou deixar as pessoas também aberto ali o chat, se elas tiverem alguma dúvida em relação a isso. Aham, Mas foi só uma parte expositiva para a gente fazer cenário para o que eu quero que você apresente, que é essa parte toda do controle tributário. aham, perfeito. Vamos lá, vamos falar então disso tudo. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. É, E enquanto isso, se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixem ali no chat. Tem um monte de gente conhecida, Miriam, a Miriam me deu um Leda, alô lá também. Muito bom estar Priscila, aqui com Maria vocês. Tereza, André, obrigada, gente. Muito bom. Deixa eu colocar em modo apresentação aqui. E me fala Entrou, se está todo Marcelo. mundo Tá, vendo. tá Legal. tudo certo. Muito bacana, então. É, Então vamos lá. A gente vai falar então agora, né, de tudo que envolve a gestão, a parte tributária, e o que é importante, né, vocês terem em mente para que vocês consigam trabalhar com os alinhadores realmente. Né? O alinhador, ele é um divisor de águas, ele traz muito resultado, e a gente precisa ter atenção na parte da gestão para vocês escolherem o resultado, né, que vocês merecem e de fruto de todo o trabalho. Então, o que eu tenho visto, né, ao longo, né, de todos esses anos que eu venho trabalhando com vocês, né? Vocês no consultório, vocês estão super à vontade, vocês sabem, fazem o que gostam de fazer, sabem o que fazer, então é isso, você sorri, né, e você leva o sorriso aos pacientes também, vocês levam o sorriso ao paciente. E isso é muito bacana. E aí, quando a gente vai, né, quando eu vejo vocês fazendo gestão, realmente, né, a Elaine colocou, é um assunto que é importante, mas não é um assunto que não é tão gostoso, né, não é o assunto mais gostoso, né, o que vocês mais gostam de falar. E eu sei disso, por isso que meu objetivo é simplificar, né, isso que eu venho fazendo, simplificando essa parte da gestão. E quando a gente fala quando a gente pensar, né, no imposto, né, no leão, na Receita Federal, é, eu vejo, né, muitos doutores chegando a perder o sono, a ficar preocupado, meses preocupado, né, passa o período todo da declaração de ajuste anual ali, tenso, preocupado, vendo se o paciente vai pedir recibo e essa coisa toda, e não sabe o quanto tem de imposto a pagar, ou acaba tendo que pagar um imposto que não estava prevendo, né, um imposto muito alto. Então vamos lá, vamos voltar para o consultório, né? Vamos entender como que isso tudo funciona, para que vocês possam trabalhar de maneira bem tranquila, tirando o máximo resultado aí dos alinhadores. E um ponto, né? Vocês já devem ter ouvido essa frase, né? Que é necessário sair do mocho, né? Porque não é, né, só realmente atendendo onde vocês vão ganhar dinheiro. É que realmente vocês aumentem o resultado, é preciso ter um foco, olhar também, ter um tempo, determinar o que vocês precisam fazer para ter a gestão, né, na sua mão. E o que a gestão traz, né? Por que a gente vem e fica falando aqui de gestão, né? Essa palavra às vezes tão ampla e a gente não, né, não consegue nem entender exatamente o que é a gestão. O que eu quero trazer, né, de forma simples para você, né? A gestão, né, é para você conhecer o consultório. E quando eu falo conhecer, eu sei que vocês conhecem bem seus equipamentos, tudo que vocês têm, né, no consultório como um todo, né? Mas aqui a gente está falando na parte, né, na parte financeira. O financeiro gera um impacto nos impostos. E você precisa conhecer, saber o que está acontecendo, se seu negócio está crescendo, se ele está andando de lado, se ele está retraindo, né, por algum motivo, o que está dentro do que você pretende? Não, pretendo crescer. Então, o que a gente precisa ter essa informação para poder trabalhar isso, tomar as ações que te levem ao resultado que você queira. Então, é fazendo gestão que você vai aumentar o seu resultado. Tá? A gestão vai te proporcionar tranquilidade. Você vai conseguir voltar o olhar, o pensamento, né? Se centrar no tratamento, no paciente. Eu sei, né, o quão difícil é a gente fechar um caso, captar o paciente, fechar, cuidar da equipe, de tudo.
e a gente ainda ficar preocupado com a parte financeira, né? A parte financeira tem que estar redondo, é um ponto de atenção que a gente vai cuidar e fazer com que ela funcione. Ela vai funcionar de uma maneira fluida, né? E você vai conseguir realmente, isso vai proporcionar que você vá atendendo mais, feche mais, tenha mais resultado, trabalhe tranquilo. E a gestão também ela vai te possibilitar tomar as melhores decisões, né? Quando a gente fala em decisão aqui, como, né, a Elaine falou, conhecer o fluxo de caixa, saber o que precisa fazer, se pode comprar um equipamento, como é que vai comprar o alinhador, você precisa ter as informações na mão para você tomar as melhores decisões. Você vai poder, quando a gente fala em alinhador, a gente fala em scanners também. Scanners têm valores altos. A gente precisa eu vejo muitos doutores com medo, né, de ter um scanner. E não precisa ter medo. A gente precisa saber como trabalhar, se cabe no bolso, não cabe, o que precisa fazer então para se planejar para ter o scanner, enfim. E essas são as decisões que a gestão vai trazer para você. E, no fundo, no final de tudo isso, ela vai te trazer muito tempo. Você fazer a gestão de forma organizada, né? A gente gosta muito de falar que gestão é uma organização de toda essa parte financeira. Com isso tudo organizado, você vai ter mais tempo para você mesmo, né? Para o seu consultório, para você pensar em outros pontos que são importantes para que tudo aconteça. Tá? Então, isso tudo, né? Por todos esses motivos, é muito importante, né? Você fazer gestão do seu negócio. E o que é fundamental para você fazer a gestão, né? Eu vejo que eu converso com doutores diariamente, e tem um ponto, é um ponto-chave, um ponto que eu vejo que faz toda a diferença do doutor que vai fazer a gestão, vai conseguir realizar, do doutor que fica sempre vivendo com a gestão como se fosse um problema, né? Você sempre tem esse problema para pagar os impostos, para pagar o fornecedor, sempre tem dificuldade em entender o resultado financeiro, porque não consegue colocar a gestão em prática. E o que vai fazer? Qual que é essa mudança de chave? É a sua decisão. Só depois que você determina que é importante, que você vai fazer a gestão por todos esses motivos, aí sim você vai realmente conseguir fazer a gestão. Você vai procurar os caminhos para fazer a gestão, e é justamente, né, esse é o meu propósito, é por isso que eu estou aqui. Eu vou falar um pouquinho de tudo isso aqui em seguida. E vamos lá. Por que, né? O que eu tenho visto falando com todos vocês ao longo desses anos, né? Que realmente a gestão é algo difícil, né? E quando é difícil a gente acaba deixando de lado e aí é esse círculo vicioso a gente não consegue sair. O que eu entendi, né? Por que é difícil? Não tá, né? Eu vejo que realmente não tá no DNA, né, de vocês, de todos os doutores, ou na maioria de vocês, esse assunto. Você não gosta, não é aquele assunto que a gente gosta. Tá? Não sabe por onde começar, entende, né? A gestão acaba ficando complexa e aí você não sabe por onde começar. E justamente ela se torna complexa por não ter uma metodologia, por não ter um processo, por não trabalhar né, de uma maneira com passo a passo definido para o que você precisa fazer para que tudo aconteça. Tá? Então, o que a gente precisa, né? Então, a gente nos conhecendo melhor, conhecendo o que precisa, olhar para tudo isso, mesmo não gostando, não sabendo por onde começar, que vai trazer a gente para a gestão? Né? Tornar simples, tornar mais fácil, né? E justamente é esse o meu propósito, é por isso que eu estou aqui, né? Por isso que eu mentoro dentistas, né? Por isso que eu vou falar um pouquinho mais, né, de todo o trabalho que eu tenho realizado para tornar a sua gestão simples e que você possa colher todos os resultados que a gente está falando aqui. Então, eu trago uma frase aqui, talvez muitos de vocês já conheçam, e eu vejo que ela faz todo sentido nesse momento de tomada de decisão. Essa frase é do Henry Ford, né, do Ford. Ele foi o criador da linha de produção em série, né? Ele criou ali o Ford T, e essa linha de produção que fazia com que ele conseguisse fazer mais carros em menos tempo, em escala, fazer os carros em escala. E essa forma de produção
né, ela foi tão difundida até hoje, né, toda a indústria usa, né, logicamente que muito aprimorada hoje, né, com automação e tudo mais, né, mas na época achavam que Ford era louco, falavam para ele, nossa, a gente nem tem estrada, você precisa trabalhar com cavalo, não vender carro, você quer vender mais carro, né? E veja o que que ele fez. Então, o que que ele falou, né? Se você pensa que você pode, ou se você pensa que você não pode, você está certo. De qualquer forma, você está certo, né? É a sua decisão. Quando a gente fala que a gente não pode, a gente sempre vai encontrar dificuldades e a gente vai deixar de lado e isso tudo, só que a gente vai conviver com aquele problema durante toda a nossa vida. E se você fala que você pode, você também está certo. Você vai procurar os caminhos, você vai colocar aquilo em prática, você vai achar soluções e vai conseguir fazer o que você, né, se determinou a fazer. Então, vamos lá. Eu já falei algo aqui sobre mim, a Elaine também falou. Eu sou engenheiro de formação, né, trabalhei na indústria por 22 anos e essa minha formação e a vivência na indústria me fez entender que eu, né, trabalhei na gestão, né, das empresas, né, desde a produção à gestão, onde eu aprendi a importância e como fazer o controle financeiro e o resultado que o controle financeiro traz. Porque numa indústria, e para vocês também, no negócio de vocês também, quanto mais vocês vendem, se isso não tiver precificado corretamente, se não tiver pagando os impostos corretos, uma diferença de impostos, um volume grande com uma margem pequena, no caso da indústria, facilmente você paga para vender, você tem prejuízo de acordo quanto mais você vende. Então a gente tem que trabalhar muito o controle financeiro, muito a precificação, muito a tributação. Tá? É, e da mesma forma, né, que a Elaine, né, como dentista, como ortodontista, traz isso para a educação, eu casei com com a Rê Polo, fui pai, né, sou pai do Henrico e da Isabela, então tenho um casal de filhos que eu amo, assim como a Rê, e eu me tornei sócio da clínica e desde então, e antes também, desde que a gente, né, começou a namorar e a gente começou a trocar ideias sobre os nossos negócios, eu comecei a auxiliar a Renata na clínica e a gente entendeu o que funciona, o que, que não funciona, como é, né, o que, que a gente poderia fazer. Implantei várias mudanças que nos trouxeram muitos resultados, tá? Então, e o que que aconteceu com isso tudo? Eu fui mudando, né? Mudei a vida da Rê, a nossa vida, consequentemente, comecei a mudar a vida de outros doutores, né? O que foi muito bacana. Nesse momento, eu ainda trabalhava na indústria, e só que isso começou a crescer. Então, há 6 anos, eu mudei, né? E realmente passei a mentorar e fazer trabalhos somente para dentistas. E há 3 anos, eu fundei o Control F, né? Foi um caminho que torna simples e eficiente essa gestão financeira e tributária. Então, Control F, para quem não conhece, é uma plataforma financeira e tributária. Eu vou falar durante toda a nossa conversa aqui que eu vou trazer hoje, eu vou falar um pouquinho da plataforma também e como ela vai ajudar em cada etapa de tudo que a gente está falando aqui para vocês. Elaine, não sei se tem algo no chat ou alguma coisa, se você quiser fazer alguma pergunta, se tiver alguma coisa, ou eu vou Tem a seguindo. pergunta que não quer calar. Não sei se você já quer responder essa. Sobre o Vamos Invisalign lá. Pay. O recibo que a Invisalign emite no nome do paciente pode ser usado no imposto de renda? A Karen pergunta. Vamos lá, doutora Karen. O Invisalign, entendo que é um método de pagamento muito interessante, muito bacana que que a Line trouxe, né, está trazendo para todos. Eu vejo ao longo de todos esses anos os doutores, né, muitos doutores sofrendo, vamos falar sofrendo, ou tendo dificuldades na questão do Invisalign, do pagamento do alinhador e tudo mais, e tendo que assumir esse custo. Então, a Line trouxe uma baita de uma solução que está aí, né, para vocês utilizarem. Em relação à parte da tributação, certo, Elaine?
sobre Se a nota fiscal da Line pode ser usada no imposto de renda do paciente. Então, ah, é algo novo, vamos lá, né? É uma novidade. Ainda não passamos, ninguém declarou essa nota ainda. Essa nota vai ser declarada o ano que vem. Então, na verdade, a gente ouve, né? Eu converso muito com contadores e a gente vê muito alguns falando que pode, outros falando que não pode, tá? Então, na verdade, é uma incerteza. A gente não tem essa certeza sobre isso ainda. Não temos como responder. A gente vai ver se isso vai passar na declaração, né? No ano que vem, a Receita Federal vai aceitar, né, a nota do alinhador, né, como um tratamento, né, médico, um tratamento odontológico que vai deduzir, né, o valor do imposto a pagar ali do paciente. Então a gente vai ter que aguardar, a gente vai ter que esperar. Por enquanto a gente está convivendo com essa pergunta. Realmente essa é uma excelente pergunta que, como, né, alguns profissionais falam que sim, outros que não, a gente só vai saber depois realmente da própria Receita Federal. Vamos Eu ver, né? acho. Tem uma questão, né, que até colocar aqui em discussão, é que eu, quando faço minha declaração como pessoa física, né, Sim. a gente geralmente não coloca valores de produtos que a gente usa para tratamentos médicos. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu nunca fiz cirurgia de mama, mas quem compra a prótese de mama direto, porque é uma prática que às vezes o médico faz, né? O plástico cobra o honorário dele, e aí ele, em tese, ele fala para você, como paciente. Tenho várias amigas que já compraram direto a prótese com a Uhum. empresa, ou até a toxina botulínica, né? O médico cobra a aplicação, mas a toxina o paciente às vezes paga direto, o valor do produto é tanto. Isso eu já fiz. Uma vez a gente foi fazer uma aplicação Uhum. para o meu pai, por uma questão de salivação, tudo, ele tinha uma questão da motricidade, e a médica que aplicou, a gente fez o pagamento da toxina e ela deu só a nota do serviço, e da toxina ela falou que não daria, não era possível. Então, é algo realmente que fica aí as nebulosas ainda, né? Que a Miriam até colocou aqui. Não é um produto, sendo assim, o paciente não vai poder abater. Lentes de contato e lentes de óculos também não são dedutíveis, né? Então, são as questões que realmente a gente fica. Se eu fosse apostar, eu diria que não vai ser possível, mas como o Marcelo falou, ninguém ainda declarou para separado na malha fina e dizer que não, né? Exatamente. E o que na verdade, né, realmente o que você falou, Elaine, faz sentido, a gente vê isso falar, realmente é isso que os contadores entendem, tá bom? Mas a Invisalign tem falado também, ela pesquisou, ela levantou esse assunto e ela entende que sim também. Então, a gente vai ter que esperar, né, para entender o que vai acontecer. Eu acho que todo o trabalho que a Line fez deve ser considerado, né? Por isso que a gente não descarta essa possibilidade também, mas os contadores também, por não estarem acostumados com isso, é uma novidade, né? Então, talvez eles ainda estejam sempre. O que eu penso sempre o contador, né? O contador, qual a ótica, né, do contador? Ele sempre vai para a ótica da segurança, do que ele tem certeza. Ali, então, assim, ele não vai gerar uma falsa, né, na visão dele, na ótica dele, uma falsa expectativa lá vamos falar para o cliente dele. Se um cliente dele leva essa nota, você vai? Eu acho que ele vai falar, pode ser que não, entendo que não. Então, enfim, vamos, né, vamos esperar essa declaração chegar, né, essa nota chegar na declaração do imposto de renda, né, dos pacientes, né, e aí a gente está acompanhando isso, a gente está numa expectativa muito grande também de entender, de saber como, né, como que essa nota vai funcionar na declaração do paciente. O Valdir Esperamos que sim, se for, perguntou vai ser muito bom, né? Se for, vai ser muito bom para todos. O Valdir perguntou se ele deve adiantar isso ao paciente. Eu acredito que é sempre a Esse é melhor um ponto. alternativa, né? Porque Concordo, estou com você, Elaine, exatamente. Eu acho que é agora, muito válido, sim, adiantar para o paciente.
Sim, agora um ponto que eu acho que pode ser complicado é se isso não for adiantado para o paciente, Valdir, a hora que essa nota bater lá e ele não puder deduzir, com certeza ele vai cobrar de você. Então, é algo que precisa ser colocado ali, eu acho que bem às claras, para que todo mundo tenha ciência ali das implicações. Exatamente. Aí, ficando combinado, né, ficando claro, eu falo assim, provavelmente essa nota não vai ser, né, vamos ver, colocada da melhor maneira possível, né, mas que ele vai emitir a nota, o recibo do serviço, né, e ele está comprando, né, nessa opção, ele está comprando o produto separadamente, e que é difícil, né? Na verdade, eu não sei exatamente, né? Porque se você fala, ou você realmente já fala, provavelmente isso não vai ser deduzido, e aí vamos ver o que o paciente vai falar na hora, né? Ou então você já fala que é a maneira que você trabalha, e, enfim, a gente isso eu tenho falado com muitos doutores, a doutora, você colocou, Helene, que realmente, como aconteceu com seu pai, eu vejo, né, muitos doutores colocaram isso. Ah, eu já fiz prótese, eu já fiz isso, ou qualquer outra cirurgia mesmo que eu vou fazer, né, tem o instrumentado, o cirurgião, o médico, trabalha já discriminando todos os valores dos produtos e serviços. Então, você tem de hospital X, né, de médico, de cirurgião Y, enfim, instrumentador, anestesista e por aí vai. Então, é É, uma prática que talvez quem tem essa política vá passando para os seus pacientes também. E funciona, vai funcionar. Acho que tem é, que deixar combinado realmente. exato. E nesse caso, né, eu acho que se vocês emitirem de vocês só sobre o valor do serviço, deixar claro para o paciente que ele comprou o produto da empresa, com certeza vocês não vão estar emitindo essa nota em duplicata, né? Porque aí você também não vai ter a nota do produto para lançar na pessoa física. Ah, sim. Então, esse é um cuidado. O Aham. Valdir perguntou se a gente pode consultar isso na receita. Eu acho que não, né? Ah, pode, talvez possa. Pode consultar. Talvez um contador vai ajudar o melhor caminho a Eu fazer acho que essa talvez consulta e tudo mais. Quando a consulta, a receita, ela, às vezes as pessoas não gostam muito de fazer a consulta, porque você vai fazer a consulta com o seu CPF, né? E às vezes na maioria das vezes, ninguém está muito certo para colocar o CPF lá para a Receita Federal consultar. Mas pode ser feita sim a consulta, né? Por isso que sempre essas consultas são mais difíceis de acontecer, mas pode ser feito sim. tá. E aí, essa questão eu falei que era a pergunta do milhão, que ia surgir muitas É, questões ali. E aí, o Gerson colocou: no PEI, não arcamos com o custo do produto. Por outro lado, não teremos nota fiscal para bater no nosso custo. O que fica melhor? vamos lá. A gente vai falar desse assunto um pouquinho mais para frente no fluxo financeiro. Acho que daí a gente vamos deixar essa pergunta aqui em stand-by e a gente vai respondendo Combinado. aqui, junto aqui com o andamento aqui da nossa conversa, daí as Combinado. coisas vão ficando até mais claras. Vamos lá. Então, ah, fazem 6 anos, então, que eu estou aqui com vocês, né? E realmente, né, mudando a vida de vocês e vocês têm mudado a minha, consequentemente. Adoro fazer o que eu faço aqui. E o que vem acontecendo realmente com os alinhadores, né? Por que os alinhadores são um divisor de águas? Eles têm valores maiores do que tratamentos convencionais, correto? Então, eles aumentam muito as despesas. Por outro lado, tem, né, o positivo disso, ele aumenta muito o faturamento também, né? O valor agregado da venda de um tratamento de alinhador é bem maior do que um tratamento convencional. Depois, o outro ponto que os pacientes vêm pedindo mais recibo, justamente por ser um valor maior. Todos os pacientes, como contribuintes, né, como todos nós, a gente vem sofrendo com o aumento da carga tributária. Então, quando você tem uma possibilidade de reduzir o seu imposto, né, com um tratamento de saúde, um tratamento odontológico, a gente vai procurar pedir o recibo. Então, às vezes o paciente até fala, não vou pedir, não pede na hora, não, tal, mas depois ele vem e pede. Às vezes
porque realmente ele não pensou na hora, às vezes porque o contador depois dele falou, nossa, você tem imposto alto, você não foi no médico, você não fez nada, tal, daí ele vai lembrar, nossa, eu gastei não sei quantos mil com o meu tratamento odontológico. Então, aí ele vai vir e vai pedir, mesmo que ele combinou antes, 100, né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho cuidado com isso, ver se vale a pena a gente ficar deixando de emitir o recibo, tanto por esse motivo, quanto pelos riscos, né, de ter renda não declarada, né, receita não declarada. E daí, consequentemente, os pacientes vêm pedindo mais recibos, eles se transformam em impostos, o aumento, né? A gente vem pagando mais impostos, você vai ter que pagar mais impostos para declarar toda essa renda. O que, na verdade, já seria, né, o que deveria ser feito, mas a gente sabe que, às vezes, a gente sempre vai tentando dar um jeitinho. Eu quero trazer aqui soluções a esses jeitinhos para vocês, tá bom? Então, dentro deste cenário todo, o que que você precisa fazer, né, para a gente resolver, para a gente poder trabalhar com o alinhador, poder trabalhar tranquilo, como eu falei, a gente ter resultado, e tem resultado com o alinhador, muito, tá? Pagando o alinhador, pagando o imposto, e você tem muito resultado. Para isso, a gente precisa, né, vamos entrar aqui no nosso assunto, que é ter o controle financeiro, né? O controle financeiro você vai ter poder de decisão, saber o que fazer, e você vai precisar fazer a gestão para fazer isso tudo funcionar. Vamos lá. Então, vamos falar do controle financeiro. Quando a gente fala de controle financeiro, eu, né, trabalhando com vocês por todos esses tempos, por todos esses anos, eu vi algo, né, que tem uma ligação muito grande com vocês, que vocês entendem muito bem da importância de escovar os dentes, né? E da mesma forma, para mim é muito claro e vejo a diferença do resultado, da tranquilidade, né, de estar centrado no próprio consultório, no paciente, na odontologia, como eu falei, né? Para mim é você fazer o controle financeiro, né? Então, o controle financeiro é como escovar os dentes. Se você não criar o hábito, você pode comprometer o seu sorriso. Dá para a gente escovar o dente só no final do mês, para a gente fazer um fechamento? E passar o mês inteiro sem escovar o dente, só vou escovar o dente uma vez por mês, a relação é mais ou menos essa. Não dá. E pior ainda, dá para a gente deixar isso de lado, a gente vai pagando conta, a gente passa todos os dias e os meses, né? Mês entra, mês sai, pago conta, recebo, e imposto nem vejo o que está acontecendo e vou só fazer minha declaração de imposto lá no outro ano. Dá para a gente passar um ano inteiro sem escovar o dente? Imagina a quantidade de problemas que isso vai gerar, que essa atitude, essa ação vai gerar, né, lá na declaração do imposto de renda, né, que é a sua saúde. Eu falo aqui é o seu sorriso. Né? Então, meu propósito é esse, ver você sorrindo, simplificar tudo para que você possa sorrir mais, né, tendo resultado, sabendo o que está acontecendo. Então, vamos ver, né, qual que é o que que acontece com o valor do tratamento. E aqui a gente vai falar tanto do Self, né, quanto do Invisalign. Eles têm propostas diferentes, né? São marcas diferentes, com propostas diferentes. A gente não está comparando uma com outra. A gente está falando qual o impacto de uma e o impacto da outra, para que vocês realmente tomem a decisão de vocês no uso do alinhador e no cuidado do financeiro com um ou com o outro. E aí, a Elaine me passou, a gente conversou antes, a gente combinou de falar para ter aproximadamente, para a gente buscar uma análise de mesmo patamar, a gente pegou um tratamento aqui de 1 ano, com possibilidades de mais ou menos trocas dentro do período, que vai aumentar ou diminuir, né, o custo com esses alinhadores, né? Para troca em 7 dias, tendo 96 alinhadores, trocas com 10 dias já diminui o número de alinhadores, né? E trocas com 14 dias diminui mais ainda o número de alinhadores e, consequentemente, os seus custos. Tá? Por outro lado, no Invisalign, para a gente ficar aproximadamente no mesmo patamar, a gente conversou, né, conversei com a Elaine, a gente está falando do Moderate,
né, do tratamento Moderate, com 3 tipos de selos diferentes, e a gente sabe que usando o Pay, a gente tem uma possibilidade de também uma outra vantagem do Pay, né? Outro ponto muito bacana que a Invisalign traz é colocar um valor acessível também para você trabalhar dentro do Pay com o alinhador. Então, aqui a gente vai ter, visualmente, a gente dividiu por mês, a gente fez uma média do Invisalign. Aqui eu nem estou falando qualquer um, qualquer outro, para vocês entenderem que um tem uma forma, outro tem outro, um é mais linear, outro um pouco menos, um tem um patamar um pouquinho maior, outro um pouco menor, tá? E o que é importante disso tudo? É a gente saber, né, como a Elaine colocou, já veio puxando o assunto desde o início, o impacto disso dentro do seu financeiro e dentro do tributário, do fiscal, com seus impostos, tá? E aqui a gente traz o fluxo de caixa, né? Então, isso aqui, e aqui, como eu falei, eu venho trazendo algumas telas do Ctrl F para demonstrar, né, na prática, como o controle financeiro, né, através da plataforma, vai ficando mais simples, né, para que você possa ter todas essas informações na mão, tá? Então, o que a gente vê aqui? Né, mês a mês, o que é azul, as receitas, o que entrou de dinheiro naquele mês, o que é vermelho, o que saiu de dinheiro no mês. Então, aqui é um print de tela que traz. A gente está no mês de agosto, né? A gente está no final de agosto, finalizando o mês. E a gente está vendo aqui que nesse mês a gente tem um fluxo de caixa negativo até aqui. Temos mais uma meia semana para trabalhar em agosto para reverter isso. Sempre é bom a gente ver, para a gente buscar pelo menos os meses trabalhados, né? A gente fechar o mês no mínimo no 0 a 0 aí, né? Para a gente poder pagar todas as contas que tem que pagar. Quando ele fecha negativo, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter guardado dinheiro antes, né? Uma parte desse dinheiro aqui, que daí é outro assunto, a gente cuidar, né, desse dinheiro, né? O lucro, parte você vai colocar no seu, vai guardar para sua aposentadoria, né? Parte você vai deixar para o capital de giro do seu negócio, para uma manutenção. Daqui a alguns anos a gente vai pintar, vamos reformar, então a gente vai guardando parte do dinheiro, né, para justamente poder cobrir isso. E o que é importante no fluxo de caixa? A gente entender que a gente tem, não é, você vai começar a fechar casos, não é um alinhador, são 2, 3, 5, 10, a gente sempre vai querer e vai buscar e vai ter mais casos, né? Então, você já ter a previsão desse custo dos alinhadores, né, qual o impacto sobre o que você tem a pagar versus o que você tem a receber. Você vai se preparando antecipadamente, né? Dentro aqui aqui é um print de tela somente do gráfico, mas a gente tem aqui toda a parte que fica abaixo do gráfico, dos números, que vai trazer o acumulado, e se você tem esse fluxo de caixa para pagar isso aqui nos próximos meses, e logicamente a gente ainda está distante de outubro, novembro e dezembro, onde a gente vai levar novas receitas para já cobrir todos esses meses à frente. Mas o que é importante a gente ver daqui? A gente saber antes, né? Para a gente, eu faço uma comparação também, quando você vai fazer um tratamento, você vai fazer um exame de imagem, você vai fazer uma panorâmica, você vai fazer um escaneamento, você vai fazer a consulta, ou seja, você vai colher informações. E aí você vai se planejar, vai planejar o caso, né? Vai planejar como atender esse paciente também. Então, aqui no nosso caso, a gente vai cuidar, vocês vão cuidar do seu bolso, né? Então, o que você precisa fazer para que você, quando chegue no próximo mês, você tenha o dinheiro para pagar todos os fornecedores e tudo que você precisa pagar, né? Então, você vai buscar receber à vista, você vai fazer várias ações, ação de venda, aumentar o marketing, enfim, você vai trabalhar isso. A gente não pode trabalhar na surpresa, e sim a gente ter a previsão para poder tomar a decisão certa. Tomado ao fluxo de caixa, o que é importante a gente ver também, né? Aqui é um DRE, né? DRE é um relatório do mês, é um demonstrativo do resultado do exercício. A gente pode ver ele mês a mês, a gente pode ver o ano, como essa tela está mostrando, né?
tudo que eu vou ter de entrada, tudo que eu tenho de saída, né? Então, essa tela é grande para baixo, né? As saídas a gente sabe. E aqui eu trouxe o resumo, né? Quanto que ficou depois, né, no seu caixa em cada mês, para você entender como, né? Como é que você terminou esse ano, ou vai terminar esse ano, já ter essa previsão. Você pode buscar o ano passado, quanto que eu tive, qual que foi o resultado do ano passado. Você busca aqui 2022 e vai ver o ano passado, assim você vai criando o seu histórico disso. Então, somando o fluxo de caixa ao DRE, você tem segurança, você tem previsibilidade para trabalhar, né, com os alinhadores, para ver todo o resultado que ele está te dando, se você precisa fazer algum ajuste, para você não ser pego de surpresa, né? No fluxo de caixa, voltando aqui, o que a gente vê muito com alinhador? E assim, nasceu, né, as parcerias e outras formas de pagamento, por exemplo, com a Invisalign, né? O paciente paga, eu vejo os doutores recebem o dinheiro, sem a organização financeira, acabam usando o dinheiro e depois, quando chega a conta, não tem o dinheiro para pagar o fornecedor e acaba se endividando. Então, é isso que a gente vai controlar, é isso que a gente vai evitar com essas informações. Como é que você tem todos esses resultados, tudo isso aqui? É somente lançando, né, de uma maneira bem simples, todas as despesas e depois todas as receitas. Com o lançamento de cada nota, você tem todo o parcelamento futuro, tanto do a pagar quanto do a receber. Oi, acho que o Marcelo caiu, gente. Espera aí. Tá, você tá aí? Vocês estão vendo, gente? Sim, estou aqui. Eu vou conversar com ele. Eu tô pensando se fui eu que caí ou se foram vocês. Oh, pessoal, os participantes estão ouvindo, estão vendo ali? Como é que vocês estão? Deixa eu ver aqui se o pessoal está online. Ah, tá bom. A Andrea colocou que sim. Só a mim, né, Gerson, por enquanto. Tá bom, então é o Marcelo que caiu. Vamos só esperar ele retornar, gente. E aí a gente retoma já o nosso webinar, tá bom? Tem gente que está com a mão levantada. Se quiserem deixar a pergunta no Q&A, enquanto ele não entra, eu vou vendo aqui, ó. As perguntas já estão respondidas no Q&A. Eu fiz algumas colocações ali no nosso chat, né? Ficou super polêmica essa questão ali do Pay, mas eu também acho que é algo que a gente não vai saber agora, né? Eu até perguntei ali para a Mônica, não sei se a Mônica Mota ainda está no ar, ela citou a questão do marca-passo. Mônica, no caso, você sabe se esse marca-passo era dedutível? Porque eu até fui procurar enquanto o Marcelo estava falando, porque para mim, como a Miriam falou, isso é bem novidade, assim, o paciente poder deduzir o aparelho, né, com a nota fiscal do produto. Agora, o que eles falam é que, por exemplo, a gente tem semedicação, que é da farmácia. Se você está internado no hospital, isso pode ser usado. Então, acho que tem algumas exceções, sabe? A Mônica falou que não consegue deduzir do IR. Eu também, o meu contador também tinha me falado que não era possível, tá? Mas isso realmente ainda fica aí uma incógnita. Para quem é otimista, pode se tentar. A Leda colocou ali uma questão que era se você pode, né, deduzir ele do livro caixa, não teria por que não fazer as emissões. Então, também são formas de trabalhar. E o Marcelo vai apresentar daqui a pouco uma opção muito legal para quem faz esse joguinho aí de pessoa física com jurídica. Enquanto o Oi, Marcelo não voltei. voltou, tá bom. Tava aqui lendo as Desculpa, coisinhas no pessoal. Eu chat. pluguei aqui a energia no Note, mas a fonte não estava na tomada. Não tem problema. Peraí que a sua câmera tá fechada. A gente É, não tá te... tá. Eu Tô não te tô conseguindo. ouvindo, mas não tô te Ela tá vendo. bloqueada. Eu não tô conseguindo abrir. Deixa eu Ela ver se tem tá com uma aqui como mensagem te... aqui que ela tá bloqueada. Só um minutinho, por favor. Claro, ok. Pronto, vê se rola agora. Se dá para abrir. Foi. Foi Foi, sim. foi. Tô de volta. Desculpem, pessoal. Vamos lá. Eu vou voltar a compartilhar a Poxa, Marcelo, tela. achei que você ia me deixar essa batata quente aqui. É. Eu tava quase É. mudando já, ia cantar, dançar, Vamos apresentar meus dotes fazer. artísticos Não, aqui.
Você conhece muito, com certeza, o pessoal todos estão em ótimas mãos aqui, em excelentes mãos. Imagina, eu ia revisar um Vamos lá. setup aqui. Hã? Não, espera aí, vamos lá. Estou compartilhando aqui de novo, já achei aqui a tela. Abriu aqui, Joia. Obrigada, boa aula. maravilha. Vamos lá, valeu. Ah, então, retomando, né, a gente tendo, né, eu estava falando, né, que para que você tenha todas as informações, você mesmo, né, eu estou falando de Ctrl F, sem o Ctrl F, da maneira que você for trabalhar, você precisa trabalhar de forma organizada e sempre lançar todas as suas receitas e todos os seus pagamentos, né? Senão você não vai ter a informação. Às vezes você vai falar com o seu contador, vai falar, né, eu falo muito, né, às vezes com algumas doutoras, ela fala, nossa, meu marido perguntou tal, quanto que eu estava ganhando, né? Uma falou que ia casar, a gente foi casar, daí meu noivo começou, vamos ver isso, tal, como é que você está? Ela falou assim, eu não sei. Ela falou, não, eu preciso resolver isso. Então, assim, cada um vai ter, né, o momento que vai decidir, por algum motivo, resolver e ter essas informações, né, na mão, que são super importantes para que você tenha tranquilidade para trabalhar com alinhador e tudo dentro do consultório. Então vamos lá. Vamos falar do imposto agora aqui, né? Toda venda, né, de todos os tratamentos, falando do alinhador, tem um impacto maior pelo valor tanto do custo quanto da venda. A gente tem que estar atento e tem que declarar o imposto. E a gente pode declarar como pessoa física ou como pessoa jurídica. Eu vou começar falando aqui da parte da pessoa física. Como é que funciona para quem é pessoa física? Então, como eu falei, quem é pessoa física vai emitir recibo. Então, eu trouxe aqui uma tela, né, dos recibos emitidos, né, por mês. Você vai ter tudo isso de forma organizada dentro da plataforma. Você fez um lançamento, já tem o controle de todas as parcelas, de todos os recibos de cada mês, tá bom? Esses ícones verdes são os recibos, que você clicando nele, ele abre, você sabe se enviou, se não emitiu, se não emitiu, e envia para o paciente, tá? Então, como pessoa física, a gente declara a renda através da emissão dos recibos. Esse aqui é o ponto principal e você tem isso tudo organizado dentro do Ctrl F. E aí vem o imposto de renda. Como é que funciona, né, o pagamento, né, desses recibos? Vai pagar, né, através do Carnê-Leão. Tá? O Carnê-Leão é o nome do imposto de renda antecipado, que, né, a maneira correta é pagar ele mês a mês, né? Sempre no mês subsequente à competência encerrada. A gente está aqui agora em agosto, a gente deveria estar pagando o Carnê-Leão de julho, né, do mês anterior. E como é que funciona, né? Como é que é o cálculo? Como é que a gente chega à conta para saber o que a gente tem que pagar de Carnê-Leão? O Carnê-Leão, você como pessoa física, como profissional autônomo, você pode, né, além de declarar sua renda, os seus recibos que você emitiu, você pode abater as despesas. Aqui é uma tela do Ctrl F que também já faz isso automaticamente para você, tá? Então você pode deduzir despesas, como as do alinhador, por exemplo, tá? Então, todas as despesas que você lançou na plataforma, ele já vai entender e já vai levar para dedução, o que é para dedução, o que não for para dedução não vai ser deduzido. Então, às vezes, a gente vê muito, nossa, lancei isso aqui, eu vi que está deduzindo, nem sabia que podia deduzir. Ou outras coisas, eu estava lançando e não está deduzindo. Quer dizer, eu deduzia errado. Também a gente não pode nem deduzir a mais, nem a menos, eu falo, né? A gente tem que deduzir o que pode ser deduzido e aproveitar todas as deduções sem dúvida nenhuma. Então, fazendo, né, a conta, o que você emitiu de recibo menos as suas despesas dedutíveis é o que a gente chama da base de cálculo para o imposto. É uma base de cálculo para a formação do valor do imposto. Então, feito essa conta, o sistema já traz a previsão do valor de DARF que você tem como, né, dentro do seu livro caixa, como profissional autônomo, né, o que você fez dentro do seu consultório. Tá? E o que acontece, né? O que é bacana? Eu gosto muito, né?
da forma né, dessa... Eu falo, né, o livro caixa é um grande tesouro, né, um grande tesouro que vocês, né, como profissional autônomos têm, que é poder abater as despesas. Dessa forma, você vai pagar o imposto sobre o seu serviço praticamente, né? Porque muitas despesas são dedutíveis, então você vai pagar o imposto sobre a diferença, que é o seu serviço, e não sobre os produtos, né? Que realmente iriam impactar muito isso. Então, isso é muito bacana, traz um resultado muito grande você utilizar sempre a sua pessoa física, né? Marcelo, tem uma pergunta legal aqui, dá licença, da Olha, Andrea Mello. Ela perguntou: esta tela pode ser exportada para o Carnê Leão Web? excelente, Andréia. Pode sim, eu vou mostrar justamente aqui logo em seguida. São todas essas funcionalidades, né, do Ctrl F, elas são pensadas para que realmente simplifique, né? Meu propósito, né, como eu disse para você, é simplificar a sua vida, a vida de vocês, e é isso que a gente faz aqui através do Ctrl F, e tem, né, ajudado a muitos dentistas, né, por todo o Brasil. Hoje o Ctrl F está, né, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, de leste a oeste do Brasil. Então, é um grande orgulho para a gente e é muito bacana. Então, como é que E deixa eu só funciona? fazer um parênteses, que o afiliado da academia da Braille Digital tem condições especiais com o Ctrl F. É verdade, perfeito, Helene, bem Não colocado, bem posso lembrado. esquecer de colocar a Braille aqui. É isso aí. Então, nós temos muitos clientes Abralo, é muito bacana, né? E realmente vocês têm uma condição especial, é muito bacana essa troca, né? Realmente de nos ajudarmos e fazer que a gente tenha mais resultado junto, né? Acho que esse é o propósito. Então, vamos lá, né? Eu vou falar isso aqui e vou responder a pergunta, que é como que a gente vai escriturar esse livro caixa, né? Ah, o Ctrl F já traz aqui, né? Aqui é uma tela que a gente está vendo, né? Mês a mês, né? A gente vê o resumo do que aconteceu no mês, né? De janeiro a dezembro, quanto eu emiti de recibo em cada mês, quanto eu tive de despesa, o valor do DARF de cada mês, conforme vão passando os meses. Depois você vai saber quanto você pagou de imposto durante o ano inteiro, né? Como pessoa física. E aqui a gente já tem esse botãozinho mês a mês, tá? E como da mesma forma, né, só que o livro caixa é mensal, né? Há outras declarações que a gente leva para o ajuste anual, para a declaração de imposto de renda, a gente vai lá no banco e puxa o informe de rendimento, né? As instituições acabam já enviando para a gente. Aqui você vem, clica nesse ícone aqui, e você já tem o seu livro caixa pronto para você levar lá para o ECAC, né, para o Carnê Leão Web, que está aí desde 2021. Então, essa é a maneira de você fazer através do Ctrl F, que é muito mais simples, muito mais eficiente, né? O sistema traz vários recursos que facilitam o trabalho. A outra forma é você fazer manualmente lá no ECAC, que também é possível, mas dá muito mais trabalho, tem que fazer lançamento a lançamento, e sem todos os cálculos, todas as previsões, todos os recursos que o Ctrl F traz. Então, a doutora Andréia que perguntou, é isso? O Ctrl F É tem sim, mesmo. e a gente disponibiliza ela aqui para vocês. Essa funcionalidade do Ctrl F é uma das mais queridas por todos os doutores e pelos contadores também. Muito bacana aqui. O contador pode, né, você pode gerar, né, um acesso para o seu contador. Ele vai ter o login e senha dele, ele pode acessar a telas que você determina a ele, justamente para ele ver, ele faz a apuração, ele faz o fechamento. Então, assim, ele consegue te ajudar muito mais, né, ele consegue fazer uma contabilidade muito mais consultiva, ele consegue te levar muito mais resultado, né, diferente daquele doutor que chega com aquela caixa, né, de recibos e notas no outro mês, ou pior, no outro ano, né? Muito difícil ele conseguir, ele vai ter muito trabalho de digitação manual, não vai conseguir analisar muita coisa e não vai conseguir trazer outras soluções que você possa vir a ter. Então, o Ctrl F é muito bacana
muda a relação, outro ponto positivo, né? Outro ponto que a gente vê muito, a gente gosta muito de ver acontecer, é a mudança de relação, né, de vocês, né, com a sua contabilidade, o seu contador. Fica muito mais gostoso, né? Muito mais fácil, tanto em relação ao envio de documentos, quanto realmente você tem informação na mão pronta, tanto para vocês quanto para o contador. Tá joia? Então, isso aqui é um grande diferencial do Ctrl F, que tem mudado a vida aí de muitos e muitos doutores. É muito bacana. Deixa eu te Então, interromper de novo, que tem mais uma pergunta aqui da Andrea. Nas despesas vamos lá. dedutíveis, já está o pagamento do DARF do INSS? O DARF do INSS, ele é dedutível dentro do Carnê-Leão, tá? Mas ele não entra no livro caixa, tá? As despesas que entram aqui são do livro caixa, tá? E dentro do Carnê-Leão a gente tem algumas entradas, como o livro caixa, o INSS, dependentes e outros mais, tá bom? Essa Então, despesa, então, seria usada só na declaração de imposto de renda da pessoa física, do dentista pessoa física, quando ele entrar com a informação do pagamento dele do INSS, certo? isso, Perfeito. mensal mesmo, ele vai somar Ah, sim. lá junto Já pode lançar. com porque, e muitas pessoas perguntam também, o Ctrl F gera o DARF? Não gera justamente por isso, que podem ter outros, e cada um contribui de uma maneira, cada um tem outros pontos que vão somar ou gerar variação no valor do DARF do Carnê-Leão, que não seja só o livro caixa, tá? Então, você leva a informação do livro caixa lá para o Carnê-Leão Web, vai levar a sua informação do INSS, daí um lançamento só, e daí você sim tem um valor final para você pagar, o DARF, tá bom? Perfeito. Então, como pessoa física, é assim que faz, tá? Eu falo, fica tudo muito mais simples, né? A ideia é simplificar, então, eu sempre gosto de falar e deixo falar isso, você plantar eu gosto de plantar essa sementinha aqui, né, que vocês entendam a importância de emitir os recibos e ter o controle das despesas mês a mês. Assim vocês vão fechar cada mês. A gente fala, né? Por que é sempre um drama a declaração do imposto de renda? É aquele que não fez mensalmente, que não escovou o dente dia a dia, mês a mês, e chegou lá no final do ano com um problema grave, né? Vai ter que fazer uma limpeza, vamos falar que não vai ter, mas assim, vai ter que ser aquela limpeza, como é que tem uma limpeza agora que né? Como é que o nome agora? Com um ultrassom bem mais... Ah, o Airflow. Airflow. Vai ser umas 10 sessões de Airflow ali e não sei se vai resolver. Sim, sim, verdade. Eu gostei da sua analogia. E tem mais uma pergunta aqui do Elísio. Deixa eu só fazer um esclarecimento que tem algumas questões que talvez fiquem mais a cargo de um contador até do que do Marcelo, mas o Marcelo, por ter experiência nessa questão tributária, está respondendo tudo para Legal, nós. Então, se for algo lógico. que não esteja dentro dessa sua alçada, Marcelo, você nos dá um toque. Porque o Elísio comentou aqui que como que ele vai controlar as despesas se ele paga R$ 1.000 da dental no cartão em 10 vezes, mas a nota fiscal sai um valor só numa data da compra. Aham. Perfeito. Elísio, é isso? Elísio, O doutor isso. Elísio. Então, excelente, doutor Elísio. E como é que funciona, né? Como pessoa física, o regime é o regime de caixa. Por isso que é chamado de livro caixa, tá? A nota fiscal é o documento fiscal que comprova né, a título de que foi pago aquela despesa, né? E é fundamental que tenha nota fiscal. Sem a nota fiscal, você não consegue deduzir ou não pode deduzir nada. Se você deduzir algo sem o documento fiscal e a Receita Federal vier a te questionar, ela vai pedir a nota, e se você não tiver nota, a dedução vai ser glosada e você vai ter que pagar a diferença desse imposto, e talvez com multa e juros, bem provavelmente, tá? Então, a nota fiscal é o documento fiscal que comprova a dedução. Depois vem a parte do parcelamento, né, que é o regime de caixa. Então, você tem 10 parcelas, por exemplo, né? Vamos falar que R$ 1.000 em 10 de 100.
cada parcela você vai deduzir esses R$ 100 em cada mês, no mês do pagamento de cada parcela. O Ctrl F já faz isso automaticamente. Fazendo uma comparação, por exemplo, como é que funciona o caixa? Para a gente uma loja, muitas vezes acontece muito em supermercado, o caixa está fechado, né? O que ela está fazendo quando ela está com o caixa fechado? Você vê aquela menina, às vezes tem uma supervisora, ela está contando, né, no caso do caixa do supermercado, é a conta que ela precisa fazer, diferente da nossa, mas o que ela conta? O que entrou de dinheiro naquele período que ela trabalhou, da hora que ela começou até a hora que ela fechou o caixa dela. Aqui é do dia 1º do mês até o último mês, tudo que a gente recebeu e tudo que a gente pagou dentro daquele mês, tá bom? Então, o pagamento das despesas parceladas, você deve deduzir o valor de cada pagamento em cada respectivo mês. Você lança no Ctrl F, por exemplo, né, respondendo essa pergunta e como o Ctrl F vai te ajudar a facilitar o seu dia a dia, você vai, quando chega a nota, né, você vai fazer o lançamento e informar que você tem as 10 parcelas. E o sistema já vai colocar, né, cada parcela para o seu respectivo mês, tá bom? E aí você já vai deduzir de acordo com as datas que você vai pagando cada parcela dessa, provavelmente uma cada mês, tá bom? E isso vale Então é dessa também, forma que Marcelo, para os funciona. alinhadores, né? Porque as Exatamente. empresas lançam ou a nota total do pacote ou uma nota por Exata. trimestre, no caso do self. Se você fez o Aham, parcelamento e aquele valor saiu da sua conta por mês, uma parcela, você pode lançar dessa forma no livro caixa, não tem problema, tá? aham, exatamente. E aqui, Elaine, até lembrei de um ponto interessante, né? Antes aqui, a gente vai começar a falar de pessoa jurídica agora. O que que a gente tem, né? O que que eu tenho visto muito acontecer, né? A Receita Federal vem fechando o cerco, né? Vem fazendo que todo mundo tenha mais atenção aos impostos, né? E, consequentemente, os contadores têm orientado, né, pela forma, vamos falar, da forma que os doutores trabalham sem o Ctrl F, os doutores que trabalham sem o Ctrl F, logicamente, mas porque esses já superaram isso, né? E realmente não fecha um livro caixa mensal. Quando chega na declaração de imposto de renda, fica esperando ainda depois né, o último paciente pediu o recibo quase lá no último dia antes da entrega, então o contador não consegue fechar o imposto de renda dele e você começa, né, e gera todo esse estresse. Então ele fala, vamos parar de ser pessoa física e vamos ser pessoa jurídica. Como pessoa jurídica, não tem essa de emitir o recibo retroativo e tudo mais, você tem que emitir as notas dentro do mês, né, a nota fiscal já é um documento eletrônico, justamente o que eu vou falar agora. Então, o contador consegue dar mais segurança, né, ao doutor, né, à empresa que vai ser, né, do doutor, que vai ser criada nesse momento, por ele ter controle de, pelo menos você emitiu a nota, está aqui o imposto para pagar, não tem muito o que fazer. Então, mas os doutores que conseguem, que chegam organizado dessa forma aqui, com livro caixa redondinho, certinho, todos os meses, com todos os recibos lançados, com todas as despesas dedutíveis lançadas, não tem por que deixar de ser pessoa física e aproveitar essa dedução, né? Por exemplo, que a gente vê, né? Não estou falando, esses números podem não ser a realidade de vocês, né? A título de exemplo aqui, mas está pequeno, não sei se dá para ir, mas emitir 22 mil de recibo, né? É o que eu vou falar agora. Como pessoa jurídica, a gente vai pagar 20 sobre a tributação, sobre o faturamento. Então, você vai pagar a alíquota do seu regime tributário sobre esses 22 mil. Né? E como pessoa física, você tem uma dedução e vai pagar um valor muito menor de imposto. Né? Ou seja, você vai conseguir pagar o valor dos serviços, que foi o que a gente falou anteriormente. Tá bom? Então, quando você é organizado como pessoa física, você pode trabalhar como pessoa física, tá? É muito legal trabalhar como pessoa física também. Vamos lá, vamos falar da jurídica agora, que eu já até comecei a falar. Como que a gente paga o imposto, então, da pessoa jurídica? Através da emissão da nota fiscal. E aqui é uma do Ctrl F já, né? Você fez o lançamento, você recebeu do paciente, você vai colocar lá o valor e o sistema já emite a nota, né? A um clique você tem a nota fiscal emitida.
né? Então, aqui a gente até mostra as notas emitidas, né, pelo Ctrl F por mês, né, dentro daquele mês, a relação vai aparecendo toda aqui embaixo. Caso alguma nota tenha sido emitida diretamente pela portal da prefeitura, por exemplo, onde a maioria dos doutores utilizam, você pode registrar que ela foi emitida aqui para você ter o controle também, tá? E as notas que foram canceladas também ficam aqui. O Ctrl F você já pode imprimir a nota, né, gerar o PDF dela, enviar por e-mail do paciente, tá bom? Então, tem várias funcionalidades que ajudam e facilitam muito o dia a dia de vocês. Aqui a tela está fechada, porque eu tenho o nome e o CPF de pacientes realmente, tá bom? Mas aqui, então, você já consegue ver o número da nota, a data que ela foi emitida, o nome do paciente, o valor e todas as funcionalidades da nota. Então, vamos lá. Emitindo a nota fiscal, você vai começar, a gente vai ter o impacto, né? Vamos começar a pagar o imposto. A nota fiscal é um documento eletrônico, então ela é emitida direto, né, pelo portal da prefeitura ou através do sistema com integração ao web service desse portal da prefeitura. Como pessoa jurídica, a gente não tem abatimento de despesas, né, dentro do Simples Nacional e o lucro presumido, que são os regimes tributários utilizados, onde empresas de atividade odontológica têm enquadramento. E a tributação é feita sobre o faturamento. Ou seja, foi o que eu falei lá, se você emitiu 22 mil de notas, mesmo que você tenha 30 mil de despesas, você ficou no vermelho aquele mês, você ainda vai ter 22 mil, mais o imposto que ainda vai aumentar o valor de contas a pagar daquele mês, tá bom? Então, você paga o imposto sobre o faturamento. Já no outro mês, emitiu a nota, no outro mês vem os impostos sobre aquela nota, tá? De acordo com o regime tributário, uma parte pode ficar acumulada para 3 meses, tá? No caso do lucro presumido isso, tá? Mas aqui a gente não vai ficar falando muito de regime tributário. E a alíquota, né, realmente também, de acordo com o regime tributário, vai ser uma ou outra, tá? E de acordo com o planejamento, né? Aqui a gente fala, para decidir o planejamento tributário, a gente precisa ter o controle financeiro. Com o controle financeiro é como se fosse o escaneamento e uma panorâmica para você poder fazer o planejamento do caso. Sem o seu histórico financeiro, a gente não consegue fazer um planejamento tributário e definir o melhor regime para você. O que eu quero trazer, né, pegando esse gancho, o que é interessante que eu quero falar para vocês aqui, que eu vejo acontecer, eu fico doido aqui, e não pode, tá? Então, o que vocês não devem fazer? Empresa porque um colega ou uma amiga ou alguém abriu. Então, a gente já vai abrir uma empresa, precisa saber por que você precisa ter uma empresa. Por que você precisa ter uma empresa? Dentro de um planejamento tributário, o que o planejamento tributário traz? Uma alíquota menor, né? Uma redução do imposto de forma legal. Tá? Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é, o meu amigo, minha amiga, minha colega abriu a empresa no Simples e está uma maravilha. Então, abrindo a minha empresa, quero que ela fique no Simples. Não, meu amigo, minha colega, meu colega abriu a empresa, está no presumido, eu quero que ela fique no presumido. Uns odeiam presumido, outros odeiam simples, não é assim. A gente tem que ver qual que é o melhor para você. Às vezes você paga menos, a alíquota total do presumido pode ser menor do que a do simples, de acordo com uma situação, ou às vezes a alíquota do simples pode ser melhor do que do presumido, de acordo com a situação do outro doutor. Por exemplo, tem o faturamento de vocês não são iguais, as despesas que vocês têm não são iguais, o número de funcionários que vocês têm não são iguais, né? Esses são vários aspectos que determinam você ir para você escolher a opção correta entre o simples e o presumido, tá bom? Então, turma, isso é muito importante, tá? Façam a opção do regime tributário dentro de um planejamento, onde você vai ver o que a gente faz no planejamento tributário. No Simples o seu imposto vai ser X%, dá para chegar a tanto, tem que fazer tal alteração, no presumido é tanto,
você está em tal município, então você tem esse imposto a pagar. Enfim, todas as possibilidades com todas as alíquotas. Aí você vai ver a que é a menor para você e se a gente e aí consequentemente você vai escolher de forma correta, tá bom? Então é assim que funciona a pessoa jurídica. E aí tem uma outra pergunta, né, que eu trouxe, vou levar o assunto aqui para vocês, que a gente vê muito, né, a física ou jurídica. O que é melhor? Tá? Então vamos lá, para a gente decidir e realmente saber o que é o melhor, a gente precisa ter informação, né? Ter controle financeiro. Assim, então a gente não consegue fazer o planejamento e decidir. Segundo ponto, eu vejo muitos profissionais, né, muitos doutores preocupados, pode, não pode, realmente tem muita essa discussão. Hoje, né, a gente tem solução de consulta da Receita Federal que fala que pode, a gente tem que cumprir uma série de regras, só que mais do que isso, às vezes o doutor quer trabalhar como física e jurídica, só que mesmo assim ainda não emite o recibo ou emite a nota. Se não emite o recibo ou não emite a nota, não precisa trabalhar com física e jurídica, ser híbrido, né? Porque aí você, eu falo, quando a gente não emite e não paga o imposto dessa forma, nenhum planejamento tributário vai ter um resultado melhor, né? Você vai pagar menos imposto do que isso, pelo menos a curto prazo. E depois fica o risco. E aí cada um vai avaliar o seu. Então, para você saber se é física ou jurídica, você precisa emitir sua nota ou seu recibo. Senão, não vale, né? Não fecha. A gente não consegue resolver essa equação. O que mais você precisa? Conhecer a sua alíquota efetiva. E no asterisco eu vou falar da alíquota efetiva já aqui para vocês. Para quem, né, falem se vocês conhecem, se não conhecem, Elaine me conta aqui. Depois fazer um planejamento tributário. Em seguida, ter uma metodologia, né? A gente entende que a metodologia é um sistema já que é criado para isso, que vai facilitar, que vai fazer com que você coloque em prática o seu planejamento no dia a dia. A gente sabe que o dia a dia é corrido. Se você não consegue fazer isso fácil, seus orçamentos fácil, emitir o recibo fácil, a nota fiscal fácil, fica para depois, se acumula e muita coisa acaba ficando para trás. E aí você vai ter condição de fazer todo dia, né? Aqui eu falo, o escovar o dente todo dia, tá? É isso aí. A gente está chegando no final aqui, e eu vou falar da alíquota efetiva. O que é a alíquota efetiva? É o percentual final, né, de imposto que você paga sobre toda a sua renda, né? Qual que é a conta para você chegar à sua alíquota efetiva? Quanto você pagou de imposto, divide pelo seu faturamento, né, de recibos e notas emitidas. O que você não emite não gera imposto. Então, por isso que eu falei anteriormente, né? Se a gente não emite, a gente não consegue nunca ter a realidade e a gente acaba sempre ficando no risco. Vocês vão ver, né, se a gente falar de risco, eu vou falar de alíquota agora aqui em seguida, vamos ver que não vale a pena esse risco, tá bom? Para facilitar tudo isso, né, mais uma funcionalidade do Ctrl F que vai ajudar e facilitar muito o dia a dia de vocês em relação a isso, né? A gente falou lá no começo de precificação e tem a linha da precificação que são os impostos. Quem é física às vezes não consegue acompanhar como a gente tem faturamento e deduções diferentes em cada mês, acaba não conseguindo acompanhar essa flutuação, entender qual que é a alíquota da pessoa física. A alíquota da pessoa física às vezes falam-se até 27,5%, não é, né? A gente tem dedução, então a alíquota deve ser menor que 27,5% quando você aproveita as suas deduções. E para quem é pessoa jurídica, né, pode ficar com uma alíquota fixa, a alíquota pode variar também, tá bom? O Ctrl F vai medindo isso mês a mês, quanto foi da física, quanto foi da jurídica, trazendo a média de mês a mês e a média do ano. Depois você vai vendo a média dos anos anteriores e você vai tendo a sua média, tá? É esse valor, né? Aqui uma tela demo, um print a título de exemplo. Não leve em consideração essa alíquota para ninguém. Cada um vai ter a sua, né? Utilizando o sistema, você vai saber a sua alíquota efetiva. E aí você vai conseguir levar esse percentual para a sua tributação.
né? Para quando depois o paciente paga, às vezes até o paciente negocia, eu quero tantos por cento sem nota, né, ou sem recibo. Às vezes eu vejo, né, eu já vi muitos doutores me passar, nossa, eu estava dando mais desconto do que eu ia pagar de imposto. Então não faz sentido. Ou às vezes a mesma coisa, ou muito próximo, e ainda para ficar no risco, e ainda para o paciente pedir o recibo no outro ano, na declaração. Então, olha só, se o paciente pede o recibo no outro ano na declaração, e você não tem mais nada para bater, você vai ter que emitir um recibo como pessoa física, você não vai poder emitir uma como jurídica, por exemplo, aqui pagar 15%, e você vai ter que pagar 27,5%, praticamente o dobro, né? E se o paciente não pedir, você não paga na hora, mas corre o risco de pagar muito mais do que o dobro, né, se for fiscalizado. Então, por isso que a gente vê, a gente fala, não fecha a conta, né, não vale a pena, não vale o estresse, não vale o risco, não vale nem a conta se você for fiscalizado por 5 anos sem emitir nota ou recibo, né, por uma parte da entrada. Isso vai acabar te penalizando muito mais do que você emitir com uma alíquota controlada e precificada, se o paciente está pagando isso. Tá? Então, você trabalha muito mais tranquilo. E o Ctrl F, né, traz também, aqui é uma outra tela do Ctrl F, que é o nosso painel, traz todo o controle da pessoa física, da pessoa jurídica. Quem só a física vai trazer só da física, quem só a jurídica traz a jurídica. Bate o olho, vê informações gerenciais de venda, de forma de pagamento, de financeiro. E um outro ponto principal é a previsão dos DARFs mês a mês, né, tanto de física quanto de jurídica, e o direcionamento. Quando é físico, você é física e jurídica, o Ctrl F te direciona quando você vai receber, você vai saber se é melhor no momento usar a física ou melhor usar a jurídica. Tá? E aí você sempre vai estar economizando, né, e declarando tudo de maneira correta e economizando ainda com isso. Tá? Então, o Ctrl F ele nasceu dentro da clínica para isso, ele nasceu para que você realmente tenha recursos na sua mão, para que você tome a decisão, né, sem depender, às vezes, do contador no outro mês, né, mas a gente fala, quando o mês acabou, o mês anterior é uma fotografia, um retrato, aquela movimentação já aconteceu na conta, né? A gente vai sempre depois ter que ficar dando um jeitinho. Então, aqui, uma outra analogia, eu falo isso aqui é como o painel do carro, né? No painel do seu carro, você sabe a velocidade, você sabe se tem combustível, sabe se a temperatura está ok, ou seja, você tem todas as informações para você dirigir de forma tranquila e segura. Saber quando você passa num radar, eu falo, o que são os radares, né? São os fechamentos mensais. Você passa no radar, você sabe a velocidade que você está, você sabe se você pode acelerar ou se você precisa brecar. Né? Então, aqui trazendo para o híbrido, né, no Ctrl F se você pode, se é melhor para você usar a física ou melhor usar a jurídica. Né? O Ctrl F é o painel que vai te direcionar para tudo isso, tá bom? Então, fazendo, né, a comparação mais do que o carro, né, com o avião, eu falo, o consultório ele tem uma inércia e ele está em pleno voo. Então aqui a gente está vendo a cabine de um avião, piloto, copiloto, uma série de instrumentos, né? E à frente, montanha, mar, cidade, enfim. E eu pergunto, né, a aviação é segura? Né? Você entra num avião? Todos nós entramos no avião, né? A aviação é muito segura. E por que ela é segura? Justamente por todos esses controles que trazem a segurança, né, à aviação. Ele sabe a altitude que ele tem que estar, que ele precisa estar, a velocidade, enfim, tudo que ele precisa. Ele tem todos os recursos com as informações para se ele precisar, ele acelera, se precisar subir, ele sobe, se precisar descer, ele desce. Né? Então, o consultório, da mesma forma, você, né, precisa saber isso, né? Saber o seu financeiro, saber como é que estão os seus impostos, para que você trabalhe com o alinhador de forma segura. Né? E eu quero saber, né, e você responder para você mesmo, né, se você está no controle, né, ou você torce para o paciente não pedir recibo, né, ou torce para o paciente não pedir para pagar com cartão, né, porque a gente ainda vê, eu vejo até hoje esse critério, eu só emito recibo ou nota quando é com cartão. Né? O Pix veio aí, o Pix chegou, já tem mais de 2 anos, e a Receita Federal a gente já tinha outras formas de transferência, né, de
dinheiro, TED, antes BOC, só que o Pix é novo, porque tem toda a rastreabilidade. A Receita Federal sabe tudo o que está acontecendo, quem está recebendo, quem está pagando, para onde, enfim. E vem o Drex por aqui, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Drex, é um outro assunto. Não sei se vocês conhecem, Drex é o real digital, né? Que além do pagamento, você vai conseguir, o dinheiro vai ter várias outras funcionalidades, além só da movimentação financeira. Então, o governo está fazendo essas funcionalidades, ele está fazendo o Drex vai chegar, vai pegar, assim como o Pix pegou, e aí o governo vai saber tudo e muito mais do que ele já sabe, tá? É um outro assunto a gente falar disso depois, mas é muito bacana, tá? Então a gente não pode ficar passivo nisso tudo, né? E mais um ponto, né? Ou a gente fica, né? Não emite recibo para Pix, não emite nota, ou seja, né? Outra física ou jurídica, e fica torcendo para não cair na malha fina, né? E volta lá para aquela foto lá que eu trouxe no início, né? Perdendo sono, deita na cama, preocupado, mais um ano, e sempre a gente deixa 5 anos, né? Para trás desse passivo muito pesado, né? Então, é o ideal que a gente arrume a casa, já vai virar. O tempo passa rápido, né? No fim, o tempo passa rápido, 5 anos vão passar rápido também. Você começar a arrumar a casa hoje, em 5 anos você já está com a sua vida resolvida. O que ficou para trás, ficou. Ainda mais nesse mundo de hoje, que eu estou com Pix, com Drex e tudo mais. Ou seja, né, a gente não dá mais para ficar, para ser amador nisso, né? A odontologia, né, a gente está falando aqui de alinhador, de fluxo digital. Fala, a Receita Federal está no digital há muito tempo, está trazendo muitas novidades e muitas outras formas de cruzar ainda mais a informação e poder fiscalizar a gente de uma maneira muito mais eficiente, mais do que já é, tá bom? Então, vamos assumir o controle do negócio, é isso que eu quero deixar aqui para vocês. E para vocês pensarem aqui, né, acredito que a maioria de vocês sejam ortodontistas, mas podem ser, né, pode fazer implante, pode trabalhar com canal, fazer endo, cirurgia, lente. O que que é, como que vocês, trabalham hoje? O que que proporcionou vocês poderem fazer um tratamento de qualidade no seu paciente, um tratamento seguro, um tratamento que vai gerar o resultado que ele precisa? A dedicação de vocês, o tempo que vocês se dedicaram àquilo, o estudo, a prática, né? Então, no financeiro, a gente precisa disso também. Então, assim como, né, então, a gente precisa escolher o que é difícil para a gente. Se para algum de vocês orto foi difícil, a partir do momento que você estudou, praticou, né, tá aqui, o orto não é mais difícil, assim como para quem faz endo, assim como para quem faz implante, né, porque você se dedicou. Então, vamos mudar isso, vamos fazer isso tudo ficar fácil, e o Ctrl F está aqui para que você não precise ser um especialista em contabilidade, em financeiro. Só lança o que recebe, o que paga, emite o recibo, emite a nota e está tudo resolvido, tá bom? O resto você deixa com o contador vai te ajudar. E é isso aí. Eu agradeço a atenção de vocês, espero ter auxiliado e respondido, né, a todas essas perguntas, e se tiver mais alguma, contem comigo aqui também. Deixo aqui mais uma vez o link para quem quiser conhecer o Ctrl F. Nossa equipe, né, é só fazer o cadastro, nossa equipe entra em contato com você e vai fazer uma demonstração do Ctrl F, caso você queira, e você começa a utilizar de forma instantânea. Ctrl F online, você tem uma mensalidade, é algo super simples, super viável. Os afiliados a Bralo, que estão aqui, tem desconto, né, no Ctrl F, na mensalidade do Ctrl F. Então, e é isso aí. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Abro aqui para a Ilane e a perguntas que, se a gente tiver. Marcelo, muito obrigada por ter esclarecido tantas dúvidas e apresentado para a gente essa solução realmente de gestão de finanças, controle tributário, que é o Ctrl F. Eu tive o prazer de conhecer o Ctrl F há alguns anos atrás e, assim, eu fiquei surpreendida quando eu reencontrei o Marcelo agora. A gente foi fazer uma reunião e ele me apresentou as mudanças do Ctrl F. O Ctrl F também, só para vocês saberem, eles têm agora um controle de agenda que é muito bacana. Então, além de tudo isso, também tem umas outras funcionalidades que você pode agregar
aí para o seu consultório, tá? A Fabiana Mello tinha perguntado lá no Q&A sobre o valor da mensalidade do Control F pessoa física. Eu acredito que no seu site tem essas informações, Marcelo, A para o gente não pessoal. tem no site, mas quem entrar em contato a gente já passa aqui, passa o valor tanto para quem é afiliado à Bralo, para quem não é, enfim. Ah, a mensalidade do Control F, a gente tem dois valores, o Control F tem todas as funcionalidades abertas, a gente tem só dois valores para quem é pessoa física e para quem é pessoa jurídica, né? Tem só um diferencial em relação a isso, tá bom? A mensalidade, ela é 160, vou falar aqui para vocês, então, porque a gente não tem, e vocês já ficam sabendo, para quem é pessoa física é de R$ 137,90, tá? Você paga isso por mês. Se você fechar um ano, você tem um desconto fechando o ano dividido em 12 vezes ainda. Se for afiliado à Brala, ainda tem um desconto sobre esse desconto. Tá? Então, a mensalidade fica para quem é afiliado à Brala na faixa de R$ 120, ou até um pouco menos. Tá? E quem é pessoa jurídica é R$ 167,90, já engloba a física e a jurídica, e fechando o ano tem 10% de desconto, quem é Bralo tem mais 10% de desconto, tá bom? Então, fica um Perfeito. valor bem baixinho, bem bacana, para trabalhar isso tudo de forma mais tranquila, mais eficiente. Muito, muito legal e muito acessível, né? Para a gente ter, como você falou, quando a gente pensa no fechamento do ano, não tem preço a tranquilidade, né? Não tem preço saber que você está fazendo a coisa certa e que não vai correr nenhum risco depois de 12 meses trabalhando, né? Porque a gente só vai Ex perceber isso sempre no próximo fechamento. No próximo fechamento é sempre uma dor de barriga, Exatamente, né? exatamente. E o tempo é muito bacana, né? Isso é muito comum, a gente tem muito esse feedback, a gente vê muitos outros falando, nossa, eu perdia, para quem tem essa atenção ao financeiro, principalmente quem é pessoa física, tem que fazer os fechamentos, fazer o livro caixa, falou, nossa, eu perdia um sábado ou um dia do meu trabalho para isso. Agora eu faço isso, né? Eu escovo o dente, que é rápido, simples no dia a dia, eu não preciso nem perder nenhum dia da minha vida mais fazendo isso, né? Deixa eu ver se você É tem muito mais legal. um minutinho, que algumas perguntas entraram. Se você conseguir responder, Marcelo. Vamos lá. Se a agenda é semelhante a um programa do tipo Simples Dental, foi a primeira pergunta da Cris. Não Oi, sei Cris. exatamente, tá? A gente tem a nossa agenda, você pode cadastrar, você pode colocar as cadeiras, né, que você tem, os profissionais que você tem, a gente tem um controle de confirmação, a gente abre para conversa com o WhatsApp do paciente, tá? A agenda é um lançamento agora de agosto, né? O Control F, há alguns anos, o Control F fez 3 anos no final de setembro, no final de julho, e agora em agosto a gente trouxe, né, um principal pedido que todos os nossos clientes faziam, né? Nossa, a gente tem tão bom o Control F, né? Eu só precisava de mais uma agenda, só precisava de mais uma agenda, mais uma agenda. Então a gente trouxe a agenda, a gente já tem evoluções que a gente vai colocar na agenda, né? Já estão aqui no nosso roadmap, né? Na nossa lista de desenvolvimento que a gente tem. Então eu não sei efetivamente comparar com a do Simples, tá? Mas a nossa agenda nasceu, ela já tem ajudado muitos doutores e ela vai trazer novas funcionalidades para frente, com certeza. A Cris perguntou se dá para fazer a transferência do cadastro dos pacientes, fazer a importação. Será que tem? Tem sim, Dá? pode Tá fazer bom, a Cris. importação do cadastro de Tá. paciente. A Tatiana perguntou se tem integração com a Clinicorp. Em relação tanto à Clinicorp quanto qualquer outro sistema, na parte financeira a gente não tem, a gente pode trazer o cadastro dos pacientes, sim, tá bom? Mas a parte financeira, não, porque o Control F, né, o que é o Control F? Controle financeiro e controle fiscal, né, o fiscal igual aos impostos, controle dos impostos. A gente tem outros pontos que a gente controla além do financeiro. Então, quando a gente já testou muito isso, né, isso é um pedido grande e a gente já testou, mas dá muito erro e você precisa ajustar manualmente um lançamento a um, acaba passando, sai errado o cálculo do livro caixa, sai errado todos os cálculos dos impostos e isso acaba gerando um outro problema. Então a gente faz a importação do cadastro tanto de pacientes quanto dos fornecedores, mas o financeiro não, de nenhum sistema, infelizmente. Tá, eles têm funcionalidades um pouco diferentes, né? Mas para essa parte tributária, eu acho que o Ctrl F é inédito. Então, às vezes, vale a pena você ter um complemento do seu sistema que você usa Exato. para fazer esse controle tributário.
Tá? A A Ma- Marcele perguntou se a aula ficará disponível, a gente vai deixar gravada dentro da plataforma da Team One, tá bom, Marcele? É só logar e você consegue acessar. Desculpa, Marcelo, pode Não, falar. imagine, é só complementar o que você falou exatamente, né? E a gente sempre fala, né? Os nossos clientes, ou a maioria dos nossos clientes, usam o seu sistema de gestão e usam em paralelo o Ctrl F, né? Porque, como você falou, Elaine, realmente é uma inovação, o Ctrl F é único em relação a isso, então. E é muito simples de a gente, né? A gente vê os consultórios, as clínicas usando os sistemas em paralelo. É muito simples, é muito rápido fazer um lançamento no Ctrl F, você já ter tudo isso que eu mostrei pronto. Então, você faz aqui e mantém o uso do outro sistema, porque realmente o Ctrl F, o foco dele é aqui no financeiro e no fiscal. A Mônica, que já é usuária, falou para comentar que o contador tem acesso direto ao Ctrl F, isso é muito legal. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Legal, doutora Mônica, muito bacana isso. Realmente, isso faz muita diferença, né? O contador, vendo isso, ele te ajuda muito mais, né? A relação é diferente. Às vezes a gente vê o doutor na mão do contador. O Ctrl F, justamente, ele te traz informação. Informação é poder, né? Assim, né? No bom sentido, para você usar ao seu favor e junto com o contador, vocês somarem o acesso à informação para, né, transformando isso em resultado. Perfeito. A Valeu, Leda doutora falou Mônica. que já se cadastrou, então, Leda, é só você aguardar então agora o contato da Amanhã de equipe manhã o do pessoal Ctrl já F. entra em contato. Perfeito, exatamente. Agora a gente não vai, Perfeito. mas amanhã de manhã o time já está entrando em contato. Bem-vinda, doutora. E acho que é isso. Acho que eu consegui responder com vocês todas as perguntas no chat, mas eu deixo para vocês seguirem o Marcelo e o Ctrl F lá no Instagram e tem ali no site também os contatos, que o Marcelo eu já conheço de muito tempo e ele é muito solícito, muito prestativo, tem um conhecimento enorme aí, vive no dia a dia as nossas dores também ali dentro do consultório da cadeira com o consultório da Rê, que eles são sócios, tá bom? Marcelo, só tenho a agradecer você aqui, 9h15, a gente com esse público enorme aqui para ouvir sobre o Ctrl F, esse controle Legal. tributário, e eu vou deixar aberto umas próximas oportunidades para a gente estar junto aqui no webinar da Team One, tá bom? Vamos sim, com certeza. Foi um prazer estar aqui com vocês e contem comigo sempre. Obrigada, gente. Obrigada a todos que ficaram aí na aula. Depois peguem o replay, quem perdeu um pouquinho. E a gente vai se falando aí durante as semanas nos nossos grupos também. Um beijo, boa noite. Obrigada, Marcelo, parabéns. Boa noite a todos. Obrigado também. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, Camila. Beijo. Boa noite.